No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer o melhor e mais saboroso pão francês de 2025. Marina Shelto, eu sou celíaca intolerante à lactose e por isso criei esse canal para poder ajudar pessoas assim como eu que têm restrição alimentar. O vídeo também é para pessoas que cuidam da alimentação sem glúten e sem lactose. Gente, então vamos lá começar. Para começar, eu vou ativar o nosso piscílio. Aqui eu tenho 9 gramas de piscílio e um pouco menos de meia xícara de água fervendo. E aí você vai fazer isso. Se você tiver batedeira e quiser fazer na batedeira, perfeito. Senão você pode fazer aqui tranquilo, que dá certo. E aí, olha, vira essa bola assim. Na batedeira ela solta e vira realmente uma bola. E você não precisa nem se preocupar, porque a batedeira faz o serviço sozinha, olha. Só dar uma passadinha aqui para tirar todo o piscíliozinho que tiver. E aí você pega um prato e estica isso aqui para ela poder esfriar. Máximo que você conseguir abrir, melhor. Feito isso, deixa esfriar. Agora vamos para nosso mix. Aqui eu tenho 225 gramas de mix, aquele mix que eu já ensinei a fazer aqui. Nos últimos vídeos aí tem ele. Aqui eu tenho 30 gramas de farinha de ervilha. Eu preciso de uma farinha proteica, essa que eu fiz. E ou farinha de ervilha, ou farinha de trigo sarraceno, farinha de grão de bico, qualquer uma delas você vai conseguir colocar mais proteína aí no seu pão. Aqui eu tenho 90 gramas de farinha de amêndoas, que pode ser de castanha, de caju, de semente de girassol, da que você quiser usar. Semente de girassol é bom dar sempre uma torradinha antes, tá, gente? Aqui eu tenho uma colher de chá de sal. Opa, já tá querendo me sacanear falando errado. E aqui eu tenho, vou até medir novamente, porque eu pesei, gente, 7 gramas de... Vou medir na colher de sopa, porque 7 gramas, olha, é um pouquinho antes de encher. Vou fazer exatamente como eu já tinha feito esse pão alguns anos atrás, para poder ele sair perfeito. E aqui eu tenho 50 ml de óleo, que é 1/4 de xícara. Pronto, nossa rede de piscílio já está fria. Aí você vai fazer isso, olha. Pegar e apertar com as pontas dos dedos aqui. Se você for fazer na batedeira, você coloca na velocidade mínima. Isso aqui na batedeira com as farinhas e ele vai fazer a farofa sozinha. Na mão, você vai ter que fazer isso. Tô fazendo na mão, gente, porque eu quero que todo mundo faça, mesmo sem ter batedeira, tá? Então, isso aqui é o que a gente faz. E aí você põe amor também no seu pão, que é muito importante. Quando você põe a mão na massa, assim, olha, você faz pão maravilhoso. E aí você tem essa farofa que linda, ó. Agora, eu tenho aqui vinagre de maçã e 2 colheres de agave. Eu uso esse agave aqui. Vamos colocar aqui já. Se você quiser usar açúcar, aí usa 2 colheres. Ou menos. Vinagre de maçã. Vamos começar a acrescentar nossa água aqui. Eu tenho 250 ml de água. Lembrando que as massas com piscílio levam mais água, tá, gente? Então, minha massinha sempre cai um pouquinho fora. A gente
gente incorporar um pouco de ar nessa massa. E aí, para misturar bem tudo, eu vou colocar realmente a mão na massa. Fica meio preguento, mas eu tenho batedeira, mas eu evito usar porque às vezes as pessoas acham que não dá para fazer pão sem batedeira. E, gente, agora eu vou colocar, já dei uma lavada na minha mão, porque fica toda melecada, vou adicionar o óleo. E vamos incorporar tudo aqui. E, gente, incorporei todo o óleo, ainda falta água. Eu sempre incorporo o óleo antes de finalizar a quantidade de líquido, justamente para não ter perigo de eu deixar ele por último e faltar e ficar muito mole a nossa massa. Então vamos adicionar um cadinho mais de água. Aí agora é de pouquinho mesmo a água, para poder dar esse pontinho aqui, tá? Porque se você mudar a farinha aí, a farinha proteica, cada farinha proteica vai puxar de uma maneira. O grão de bico puxa de uma maneira, o trigo sarraceno puxa de outra. Ó. Tá no ponto nossa massa. Esse é o ponto. Tá vendo essa rasgadinha que dá na massa sempre? Depois, na hora de tirar a fermentação, se necessitar, a gente dá uma espirradinha de água. Mas olha, fez essa bolinha aqui e ela não se desfez, esse é o ponto da sua massa, tá? E aí, água, vamos dar uma baixadinha nela assim. Colocar o plastiquinho filme em cima e levar para fermentar na geladeira, na prateleira de cima. Eu vou deixar ela fermentar por 4 horas na prateleira de cima. E volto com ela fermentadinha. Vou marcar aqui a altura que tá e volto com ela fermentada. Gente, fermentadíssimo aqui. Vou mostrar para vocês. Olha, aqui é a marquinha aonde ele tava. Ele criou esse topo, tá vendo? Então, ele deu praticamente 2 dedos para cima da marquinha, porque o que a gente vê é esse topo que cria aqui. Fermentou completamente na geladeira. Vou só dar uma medida na temperatura para poder ver com quantos graus ele saiu de lá. Saiu com 9 graus, que é o que acontece Olha a quantidade de fermentação que tem. A prateleira de cima é a prateleira que tem mais calor, então ele acaba fermentando tranquilo. Você pode fazer uma fermentação aí de 4 horas de boa na prateleira de cima. Agora vamos tirar toda essa fermentação para a gente poder modelar nossos pãezinhos e levar para assar. E galera, tirei a fermentação da minha massa, vou dar uma... Minha forma tá levemente untada. Vou fazer nessa forma porque para facilitar, porque eu sei que nem todo mundo tem forma a calha. Mas se tiver forma a calha, modele seus pãezinhos em formato para forma a calha.
Esse aqui é para quem não tem. E aí vou dar uma salpicadinha aqui de farinha de arroz, que é para poder ficar com aquele fundinho assim branco e também para ele não grudar. Que fica lindo os pãezinhos com esse fundo. E aí, vou colocar aqui minha forma. Gente, bolzinho untado para poder a massa não grudar. Zerou ali. Vamos colocar 80 gramas de massa aqui. Você pode pegar uma colherinha para poder ajudar. Uma grama, faltou 1 grama. 80 certinho. E aí, feito isso, tirei novamente, molhei minha mão. E aí, eu tenho aqui, molha as 2 mãos, que é para poder você conseguir fazer a bolinha. E aí, é só mesmo... Passo a mão, alisou aqui em cima, ó, tudo bonitinho. Dá uma deslizadinha nela. Qualquer coisinha que você precisar arrumar ali, você arruma com a colher molhada. E aí, galera, meus pãezinhos todos prontos. Um deles deu um pouquinho maior que o outro, esse daqui. E aí você vem com a colher, dá uma arrumadinha nele. Pode deixar o topinho dele chato, não precisa fazer porque ele vai crescer. Aí, gente, eu vou pegar um pincel e vou tirar essas farinhas aqui de cima só para ela não ficar queimada. E vamos colocar um gergelinzinho aqui em cima. E agora fazer o corte do nosso pão. Legal. E aí você faz aquele cortezinho de pão francês. Que ele vai crescer e ficar um pãozinho francês redondo. E, gente, prontinho para ir ao forno. Que lindo. Olha, ficou sem cortar aqui, meu Deus. Prontinho. O corte é mais ou menos um centímetrozinho para dentro, que aí dá certinho e fica lindo o seu pão. Se não ficar muito aberto do lado contrário, você vem com a faquinha e faz isso. Bom, vou levar para assar. Meu forno tá 200 graus. Antes de tirar da geladeira, eu já liguei o forno para poder ele ir aquecendo. Gente, um detalhe, precisa dar uma borrifadinha de água, né? Que é para poder a nossa sementinha aqui grudar em cima dele e a gente não perder ninguém. Se você quiser, ainda pode dar uma passadinha de dedo assim, olha, para ela ficar bem grudadinha mesmo na massa, para você não perder semente quando você tirar seu pão de lá. Vamos assar. Gente, 5 minutos que está no forno, olha lá o tanto que ele já cresceu, olha. Que lindo, né? E olha o nosso resultado. 25 minutos certinho de forno. Pegou uma faquinha, ó, só de encostar ele já solta, ó. Barulhinho de assado, tá? Assadíssimo. Vou tirar e colocar para resfriar. E volto para cortar eles para vocês verem o resultado. E se você chegou até aqui e ainda não deu uma curtidinha, curte que vai ajudar muito o meu canal. E compartilhe com aquele amigo que você sabe que precisa, que faz dieta sem glúten.
gente, momento corte. Vou cortar um aqui para vocês verem que coisa maravilhosa esse pão. A maciez dele é uma coisa fora do normal. Olha, tanto que esse pão é macio. E o cheiro que tem esse pão, assim, que você tem vontade de comer ele todinho. Vou comer um cadinho aqui para experimentar. Gente, é bom demais. Vocês não fazem ideia do sabor desse pão. Muito bom. E se você está aqui pela primeira vez, por favor, não deixe de se inscrever no canal e toca no sininho de notificações. Assim você vai ver vídeos toda vez que eu subir, o YouTube já te avisa. E essa ideia é maravilhosa desse pão, né, gente? Vou deixar 2 videozinhos para vocês darem uma olhadinha aí de pães. E eu tenho vários vídeos de pães no canal. Vou deixar mais 2 aí para você. Se você está aqui pela primeira vez, dá uma olhadinha. Assim você vai ter mais ideia. Até o próximo vídeo.